Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Professor Oliveira e sejam todos bem-vindos a mais um Oliver Talk, seu podcast de cultura. Aproveitando o ambiente político das eleições presidenciais, resolvi falar sobre a relação dos jovens com a política. Antes, preciso dar novamente este aviso. Muitos de vocês reclamam e perguntam, Luciano, onde eu acho o seu podcast? Bem, você pode encontrá-lo no SoundCloud, você também pode encontrá-lo no iTunes, caso você tenha um iPhone, ou no seu programa de podcast favorito do Android, certo? E também temos uma novidade agora, você pode encontrá-lo no Spotify. Agora você tem várias opções. Caso você não tenha nenhum celular para ouvir, você também pode ouvir diretamente no site profoliveira.com.br. Então, dito isso, dito posto, vamos ao que interessa. Na época em que eu era um universitário de filosofia, ocorreram as manifestações de 2013, conhecidas como a Revolta dos 20 Centavos. Não pretendo explicar as deduções e conclusões sobre esse episódio importante na história do Brasil. Vou me limitar apenas à minha pobre percepção que tive na época. Caso queiram saber mais, eu recomendo o livro Por Trás da Máscara, do analista político Flávio Morgenstern. Pois bem. Tudo começou quando a Prefeitura de São Paulo resolveu aumentar a tarifa dos ônibus em 20 centavos. O protesto começou com um pequeno grupo de jovens estudantes e terminou com a massa da população brasileira indo às ruas. Era uma massa disforme, grupos distintos, reivindicando promessas não cumpridas pelo governo. Os meus colegas de universidade, tão ou mais jovens do que eu, eram declaradamente de esquerda e apoiavam, além disso, participavam do movimento dos 20 centavos. No meio disso tudo, eu pertencia àquele pequeno grupo de jovens universitários que não se interessava por política, no máximo expressando jargões simplórios como "corrupto tem que ser preso". Como eu era um ignorante em matéria de política, resolvi não opinar sobre o assunto, porque não entendia absolutamente nada. Não sabia como funcionava a política, nem sabia a diferença entre fascismo, nazismo, comunismo, socialismo fabiano, liberalismo, anarquismo, anarcocapitalismo e conservadorismo. Eu justamente entrei na filosofia para entender também o que eram esses movimentos e ideias políticas. Confessar a minha total ignorância e me ausentar de participar de movimentos políticos de qualquer natureza seria uma decisão sensata em qualquer lugar, menos na universidade. Meus colegas que acreditavam ter uma convicção política inabalável entenderam a minha atitude como uma ofensa mortal. O termo ofensa mortal não é apenas uma hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Alguns tentavam me persuadir, mas a maioria já me considerava um inimigo do movimento. Xingavam-me de conservador como se eu fosse um impugnador que deveria ser preso ou afastado da sociedade. Não entendia o que eles queriam dizer com isso. Eu era uma ameaça apenas por me declarar ignorante em relação a esses tipos de assunto. E também não entendia tamanha raiva. Bem, é exatamente isso que pretendo explicar com a ajuda do filósofo grego Aristóteles. Por que a paixão política juvenil é capaz de sacrificar tudo, de amizade a família? Defender com paixão uma causa de qualquer natureza é característico da juventude. Quem fala isso é Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco, que ao meditar sobre a possível participação do jovem na política, afirma que eles não estão preparados. Acredito que se você for um jovem engajado, que se acha crítico, provavelmente deve estar discordando do filósofo, ou no pior dos casos, irritado e o chamando de analfabeto político, ou quem sabe até de fascista. Mas creio que ele apresenta boas razões. Quero então apresentar alguns dos argumentos do filósofo para iniciarmos uma troca de ideias. O primeiro argumento do filósofo é o de que a juventude tem uma ótima característica, que é a sua capacidade de ação e idealismo, agir sem medo das consequências e buscar um objetivo ideal. Isso é facilmente visto num adolescente apaixonado que não tem medo de passar vergonha em busca do ser amado e tentar manter um relacionamento contra tudo e contra todos. Essa mesma força para enfrentar a realidade da vida está desbalanceada pela falta de experiência, o que pode levar a erros incontáveis. Agora, imaginem as consequências disso para assuntos que exigem experiência de vida e uma carga de cultura razoável. O melhor
exemplo disso é a própria política. Aristóteles vai dizer que essa paixão cega o jovem para tais assuntos, muitas vezes tornando o estudo vão e improdutivo. Para provar esse ponto, eu volto à minha história do início do podcast. Os meus colegas não conheciam as correntes políticas históricas, não tinham uma experiência razoável de vida para se meter em tais discussões, não conheciam nenhum autor de outra corrente política, além de Marx, Sartre e Foucault, os clássicos do pensamento progressista. E o mais importante, consideravam-se aptos o suficiente para ditar os caminhos políticos do Brasil como se fossem portadores ou embaixadores da virtude e da verdade. Esse comportamento atesta a seguinte afirmação do filósofo: pois o fim que se tem em vista não é o conhecimento, mas a ação. A ideia de agir sem a reflexão necessária torna o jovem uma presa fácil nas malhas dos grandes agitadores a servir a interesses de demagogos e políticos. Aqueles que já são universitários e os que estão em vias de provavelmente já foram abordados por um ou mais grupos políticos, tentando persuadi-los a ingressar no seu partido ou movimento. Não é novidade que no meio educacional a ação é muito mais importante do que a reflexão. Creio que vocês já devem ter ouvido frases desta natureza. Devemos lutar para derrubar os grandes capitalistas. A mídia corrupta e a classe burguesa são as donas do sistema. São clichês em assembleias estudantis, que incitam certa emoção e levam o receptor a agir como se não houvesse amanhã. Em seguida, nosso filósofo diz que a ciência política gira em torno dos fatos da vida. Com efeito, o jovem não tem experiência para entender a complexidade da vida. Talvez você esteja pensando que experiência signifique anos de vida. Quanto mais velho, mais experiente fico. Isso é parcialmente verdade. Parcialmente, porque é necessário tempo para adquirir experiência sobre determinado ofício ou saber lidar com certas situações da vida. No entanto, é possível apenas viver e nunca ter tido uma experiência profunda, seja por medo de se arriscar ou por estar protegido de todos os vendavais da vida. A consequência é uma geração de adultos infantilizados. Para Aristóteles, a experiência é um dos combustíveis para uma das virtudes mais importantes para a política, a prudência. De maneira geral, a prudência significa sabedoria prática, refletir sobre os nossos atos e suas consequências. E, portanto, só é possível adquirir a prudência com a experiência. Nas nossas decisões sobre a política, a experiência de vida é fundamental, pois estimula o nosso senso de proporções para saber aquilo que é necessário para um povo. Caso contrário, apenas as nossas pautas juvenis serão relevantes, porque muitas vezes não temos necessidades reais. Vivemos numa bolha. Nosso círculo social é de pessoas com o mesmo pensamento. Por causa desse e outros fatores, acabamos por defender aquilo que desejamos e não o que a sociedade realmente necessita. É uma característica comum da juventude o famoso efeito manada, muito conhecido como Maria vai com as outras. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que era certo ou o que acreditávamos porque os nossos 2.000 amigos virtuais eram contra? O efeito manada é tão poderoso que o nosso pensamento fica preso à gritaria histérica dos nossos colegas. Muitas vezes é somente a experiência de vida que nos faz repensar nossas decisões juvenis. Existe uma outra maneira de adquirir experiência muito útil para a educação juvenil, que é o exercício da imaginação por meio da literatura. Para Aristóteles, seria muito estranho ver que os nossos jovens têm uma carga de conteúdo político elevado e poucas experiências literárias. Há um desprezo pela literatura. É muito comum estudantes de letras não conhecerem os clássicos da literatura brasileira e mundial. Tenho 2 colegas que representam casos típicos. O primeiro apenas queria cursar letras pela aparente facilidade de entrar e para participar das greves. O segundo era um típico estudante que não tinha lido os clássicos da literatura e estava estudando fórmulas literárias de autores que nunca leu. A experiência literária, conforme diz o crítico Todorov em seu livro A Literatura em Perigo, aumenta a riqueza do seu imaginário. Os personagens clássicos da literatura possuem tal profundidade que seus atos ecoam nos séculos. Quando você absorve a essência de um personagem, você tem uma capacidade mais aguçada de entender o seu próximo. Compreender alguém ou se colocar no lugar do próximo é um ato muito difícil, pois precisamos nos imaginar no lugar daquele sujeito e tentar deduzir por que ele tomou aquelas atitudes. A literatura enriquece essa experiência, pois os seus personagens são arquétipos universais de quase todos os seres humanos, fazendo com que consigamos, por alguns instantes, estar na pele de uma pessoa que talvez jamais seríamos.
Isso é muito importante, porque caso a sua compreensão sobre a natureza humana seja pobre, quando alguém discordar de você, a sua imaginação frágil vai instigá-lo a xingá-lo de conservador, fascista, coxinha e, quem sabe, mortadela. Meus amigos, quero sugerir para não se precipitarem. Não importa em qual espectro político você esteja, temos que estudar todos os lados. Depois de ler muitos livros de esquerda, comecei a ler os livros dos pensadores de direita. Creio que isso enriquece qualquer debate. O maior problema é que os debates no Brasil, no geral, são diálogos de pessoas do mesmo lado. Temos que mudar essa cultura, certo? Antes de terminar, quero indicar os 3 livros sobre os quais falei. O primeiro, Por Trás da Máscara, de Flávio Morgenstern, faz uma análise política da revolta dos 20 centavos, mostra as raízes do movimento e suas consequências no futuro. O segundo, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, discorre sobre a ética e as suas relações com a política, e também sobre a participação dos jovens na política. E o terceiro, A Literatura em Perigo, de Todorov, em minha opinião, é o que deve ser lido primeiro por todos aqueles que se interessam por literatura. Eu sempre explico que o meu desinteresse por literatura, no período escolar, se deu ao fato dos professores não explicarem qual era o sentido da obra literária e sua relação com o resto do mundo. A obra literária jamais poderia ser a encarnação de um pensamento, de uma sensibilidade ou de uma interpretação do mundo. Então, meus caros, vocês podem adquirir os 3 livros na Amazon, nos links que estão no site ou na descrição aqui do podcast. Até a próxima! Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.